Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Cheguei Aqui, o nosso videocast, podcast de carreira, gestão e empreendedorismo. Hoje comigo aqui, mais uma vez, ao meu lado, Giovana Balottin, que é responsável por novos negócios de educação aqui na Exame. Obrigada, Giovana, por ter topado mais uma vez o convite para estar aqui apresentando o Como Cheguei Aqui comigo. Obrigada, eu estou muito feliz. Bacana. Giovana, vamos falar um pouquinho sobre o nosso convidado dessa semana. Hoje a gente tem aqui um convidado mega especial, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre resiliência, empreendedorismo, enfim, muitas coisas, múltiplos assuntos. Com a gente aqui hoje, o Gilvan Bueno, ele é sócio e gerente educacional na Orama. Gilvan, super obrigada pela tua presença. Maria Clara, eu que agradeço, uma alegria, uma honra muito grande fazer parte dessa história que vocês estão construindo. Giovana também, muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gilvan, a gente tem aqui uma inclinação muito grande para contar histórias, né? Que bom. E você tem uma baita história para contar. Então, acho que ninguém melhor que você mesmo para contar um pouquinho dessa história para a gente. Queria que você, brevemente, né? Enfim, porque a gente tem muito detalhe para explorar aí, mas brevemente conta um pouquinho da tua jornada profissional até chegar na posição que você ocupa hoje, né? De sócio, gerente dessa frente de educação na Orama. Como que foi a tua jornada até aqui? Falando em jornada e falando em contar histórias, eu gosto muito de cinema. Sou um grande apaixonado por cinema. Acho que eu tenho uma memória emocional de alguns filmes que eu assisti e que são bons contadores de histórias, né? Então, usando um pouco a lógica do Benjamin Button, né? Como você constrói a sua história, acho que eu vou pegar do final, né? Do final de como eu nasci no mercado financeiro. Acho que como eu nasci no mercado financeiro foi basicamente essa ideia da democratização do acesso. Então, eu estou em 42 anos, sou pai de 2 meninas, uma de 21 e uma de 11. Um beijo para elas, sou casado com a Dione. Venho descendo a BR-101. Eu nasci em Salvador, passei um período no Espírito Santo e estou no Rio de Janeiro. Trabalho no mercado financeiro há 15 anos e foi um filme. Foi o filme A Procura da Felicidade, que foi o grande termômetro para eu estar aqui. Eu assisti aquele filme, eu tinha 26 para 27 anos, queria trabalhar no mercado. Falei, cara, esse cara existe, né? O Chris Gardner existem. E eu tenho uma profunda conexão com os filmes do Will Smith. Acho que quem não tem, né? Acho que tem várias histórias dele. Acho que King Richard agora foi alucinante, que é o pai da Serena e da Venus Williams. Então foi incrível, assim. Então vi esse filme e falei, cara, vou começar a trabalhar. Eu peguei uma outra história, que é O Segredo, né? Eu era um garçom, trabalhava na pizzaria e comecei a repetir isso de maneira exaustiva. Para quem acredita nesse livro O Segredo, eu acho que o destino ajudou ali, lógico, também com um pouco de preparação e networking, uma boa comunicação. E um cliente falou, quer trabalhar no mercado financeiro? E aí começa a história. Então, acho que esses últimos 15 anos foram bacanas, a gente vai contar nos próximos, mas acho que uma boa narrativa e você ter ali uma boa construção de personagens que já fizeram coisas parecidas te ajudam a caminhar no mercado financeiro, e essa é a minha história. Que legal. E a gente costuma fazer essa pergunta aqui com frequência, né? Teve algum livro, algum filme, algum TED Talk, podcast que inspirou você em algum momento? Você falou agora claramente sobre o filme, mas até cavucando um pouquinho mais na sua história, você também já falou em outras ocasiões sobre a importância da leitura e dos livros nesse poder de influenciar o caminho que você queria seguir profissionalmente, inclusive nesse período em que você trabalhou como garçom e queria fazer essa migração para o mercado financeiro. Me fala um pouquinho mais dessa influência da leitura, dessa busca por conhecimento nessa sua decisão também. Acho que para falar disso a gente tem que dar um passo atrás aqui e olhar um pouco a estrutura do Brasil. Acho que é aqui que eu consigo fazer talvez uma grande construção de comunicação e narrativas. O Brasil é um país que gasta muito com educação? Sim, é um país que gasta muito com educação. Mas 100 milhões de pessoas ganham, na média, familiar, R$400 e 2 milhões de pessoas ganham R$17.000. A transição do ponto A para o ponto B são 9 gerações. Se uma geração tem 20 anos, uma pessoa para deixar de ser pobre e ter uma renda maior demora-se 9 gerações. Então, por que eu estou falando disso para te responder? Um livro é muito caro do Brasil, né? Um bom curso é muito caro do Brasil. A capacidade de você ter bons professores é muito caro no Brasil. Então, você tem que ter a capacidade, eu estava falando há pouco com a Giovana sobre isso, de criar estratégias de você aprender de maneira barata. Então, eu vim de uma escola pública, né? Eu fiz CIEP, uma escola muito pública, no Rio de Janeiro, fiz Enem, ProUni, aí ganhei uma bolsa numa faculdade, um curso tecnólogo de 2 anos. Então, eu consegui acessar bons veículos por escolas públicas. Para acessar bons cursos, né, Santíssima Trindade das escolas religiosas no Rio de Janeiro, ou faculdade de muita excelência, é muito caro. Né? Hoje eu sou professor convidado da FGV Direito Rio, mas é um curso
que você acaba meio que criando um parâmetro de entrada. Então eu falei assim, cara, o que é barato para você conseguir aprender? Livros. Eu sou um grande devorador de livros. E eu queria falar um ponto muito importante que a Exame faz muito bem, até parabenizar vocês e falar para nossa audiência, né? Monetiza as informações. O que é monetizar as informações? Tá bom, você leu um livro. Bom, foi incrível, mas o que você pegou desse livro e colocou na sua vida? O que você pegou desse livro que foi o turning point para você, assim? Como é que você introduziu a mensagem daquele livro na sua vida? Como é que você fez aquilo realmente que você dedicou, por exemplo, 10 horas para você aprender? Você sabe, não, esse livro foi incrível. Tá, mas e aí? Vai impactar a sua vida? Sim, como então, você vai fazer com aquilo se aplique no seu dia a dia de verdade, né? Acho que a primeira grande lição aqui é monetizar as informações que você recebe, assim. Acho que você não pode receber uma informação e não monetizá-la de alguma forma ou usar, por exemplo, na nossa entrevista em algum momento. Então, os livros foram importantes e essa ideia de monetizar as informações trouxe um grande diferencial. Por exemplo, eu sou um grande palestrante, né? Brasil e mundo, faço diversas apresentações. Então, em alguns momentos, eu consigo usar a mensagem daquele livro para passar a mensagem. Isso é incrível, por exemplo, eu adoro Outliers, né, do Malcolm Gladwell. Cara, esse livro é incrível, né? Já vamos pegar essa recomendação. A gente sempre pega assim no ar as dicas que são dadas aqui de leitura. Já vamos pegar essa também. Quantas horas tem um sucesso? 10.000 horas. Isso está no livro do Malcolm Gladwell. E é uma coisa que não está tão no dia a dia das pessoas. E é a mensagem que eu levo para a juventude. Como assim? A juventude entra numa instituição privada ou pública e fala, olha, eu quero virar diretor, sócio, eu quero ser o dono desse negócio. Tá, mas o sucesso demora 10.000 horas. Você não pode... Quantas horas você trabalha por semana? 40. Então, por mês você trabalha 160 horas. Então, você quer pegar 160 horas de um ano, 10 meses, que você trabalha 11 meses, são 1.800 horas. Então, você quer pegar 1.800 horas e acreditar que o seu sucesso para virar dono desse negócio custa 1.800 horas? É o dobro, mais do que o dobro de dedicação, de tempo, às vezes aquela madrugada que tem que ser colocada, né? Abrir mão do teu descanso, de emenda de feriado, de fim de semana, porque a gente sabe que é uma realidade comum de muitos executivos, mas também de muitos empreendedores também, né? Aquela questão de a gente não tem férias, não tem dia útil, né? O trabalho, ele exige... O caminho do sucesso nesse trabalho exige muita coisa. Inclusive, muitas horas a mais de trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. E isso, cara, é inerente a você crescer, né? Acho que aí, se a gente fosse pensar, talvez numa... Vamos brincar aqui, né? Fazer uma coisa muito propositiva. Numa trilogia de livros que você precisa ler ao final desse podcast, ou que todo mundo deveria ler. Cara, Jogo Infinito, do Simon Sinek, é incrível. Jogo Infinito é muito bom. Bernardinho, a gente conversa algumas vezes sobre isso. Que é a ideia do seguinte. Como é que você está no jogo da vida? Você tá para vencer? Não. O jogo da vida não é para vencer. É para você ficar no jogo. Criando relações de longo prazo, pensando em longo prazo. E aí, quando você faz, por exemplo, pega essas duas ideias de 10.000 horas e o jogo infinito, você fala assim, cara, então, eu pego 10.000 horas, coloco no jogo infinito de ter relações de construção, visando longo prazo e vai ser incrível. Que legal. É isso. Não, perfeito. Leitura é muito isso na minha cabeça, assim. Legal. E te conecta a outras realidades, né? Faz você pensar um pouco mais amplo, né? Você vê além, né? Com isso tudo. Eu queria, na verdade, assim, voltar num detalhe muito curioso da tua trajetória. Você contou sobre esse período em que você trabalhou como garçom, de onde você veio, as mudanças de cidade, enfim. Mas o esporte também teve um papel importante na sua vida, né? Eu queria entrar nesse ponto, né? Assim como a leitura, qual foi o papel do esporte para você definir quem você quer ser, quem você queria ser para o futuro, que profissional você queria ser. Porque você é praticante e fã de muitos esportes, mas foi no xadrez aí que você, de fato, se encontrou. O que não é muito comum, né? Então, me conta mais sobre esse seu período de enxadrista, né? Maravilhosa. Adoro. Acho que é um período muito rico, né? Eu fugi de casa quando tinha 15 anos. Eu gostaria de dizer que a gente tem uma vida muito gamificada, né? Às vezes você assiste um filme... Mr. Guy com Ryan Reynolds, acho que é isso, que se imagina se você fosse um jogo, você joga na primeira pessoa, né? Porque você está dentro de um corpo e você está meio que olhando tudo que está acontecendo, você vai vendo as situações. Então, o que eu quero dizer com essa questão do jogo? Que você é muito solitário na sua tomada de decisão. Você domina a sua vida. É muito óbvio que eu estou falando, mas imagine que você é o próprio ator, condutor do seu sucesso, você pensa as suas decisões. Beleza, bacana. Mas como é que você faz isso numa sociedade? Porque a sociedade é viver em grupo.
Como é que você se relaciona com pessoas? Como é que você consegue capturar as emoções? Se você está num ambiente de pessoas e você é individual, você tem um desafio igual como você nasce, né? Aprender a conviver em sociedade. E o esporte, eu pratiquei muito, e eu acredito que vou praticar mais esportes, ele tem muito isso, né? O primeiro esporte que você tem como jovem é o futebol. Assim como a escola, né? Na infância, o esporte talvez é a primeira incursão de uma pessoa a trabalhar em equipe, a questão da competitividade, que é uma coisa que profissionalmente a gente leva pro resto da vida, né? Então, uma rotina. Rotina, disciplina, né? Com certeza. Vitor Hugo, no Trabalhadores do Mar, fala que a escola a universidade é a escola da vida. É ali que você captura. Né? Então, nesse ponto exato, eu comecei futebol. Cara, futebol você convive com 11 pessoas, né? E futebol tentando entrar num clube. Então, você começa a entrar em ambientes competitivos. Eu acredito muito que as pessoas precisam estar dentro de ambientes competitivos, assim. Competição é muito bom para você crescer e controlar suas emoções. Minhas filhas, elas escutam muito isso, né? Qual é a diferença do primeiro para o segundo? Inteligência emocional. Certo. O primeiro e o segundo, eles são muito próximos, assim. São talentosos, são incríveis, mas é a inteligência emocional que faz um performar melhor do que o outro em situações de pressão. Então, cara, para mim esse é o grande momento. Né? Logo depois eu tentei xadrez. Xadrez foi incrível, por quê? E ele é uma antítese do que eu acabei de falar para você. Porque eu falei para você que a gente tem que estar num esporte de grupo, coletivo, para aprender com muitas pessoas. E é muito individualista, né? O xadrez é a questão de pensar a estratégia, mas pensar sozinho. A longo prazo, né? É isso. E aí acho que é muito aquela ideia de como você pega alguns pequenos fragmentos e coloca na sua vida. Então, assim, o xadrez me trouxe uma ideia muito boa. Tem um plano. Aprenda a ter 16 peças, coordenar 16 peças em prol de um plano, de um objetivo. O que é isso no nosso dia a dia? Cara, a gente tem N variáveis, muitas possibilidades, só que a gente às vezes acaba não pegando esse infinito de possibilidades e canalizando num único sentido. A gente fala assim, não, hoje é isso, amanhã é aquilo outro. Então o xadrez ele veio muito dessa ideia de trabalhar em ambientes desorganizados, com peças desorganizadas, coordená-las em prol de um objetivo. Acho que o xadrez ele tem muito isso na minha história. E o segundo fator, né? Ele me salvou num período da adolescência. Eu estava sozinho no Rio de Janeiro de ser um delinquente. Porque eu estava jogando competições. Então, dos 16 aos 22 anos, eu participei de muitas competições. Então, isso me traz inteligência emocional, estratégia, plano, acolhimento. Fui muito acolhido pelas pessoas. Fazia parte de algo, né, maior e mais importante. Isso é ótimo. Acho que foi uma coisa maravilhosa, Maria Clara, que é participar de algo. Acho que isso é senso de pertencimento. Senso de pertencimento. Isso é bom. Quão importante é isso, muito, né? Muito. Não, e acho muito legal essa tua relação com o esporte, porque ela é similar à jornada de muitos jovens que a gente vê que poderiam ter ido por caminhos muito diferentes do que eles resolveram ir, justamente por ter um esporte, por ter esse senso de pertencimento, por fazer parte de algo maior, a competição, com torneios ou não, né? Tendo torneios ou não, tendo a parte de competição ou não, ainda assim, né? Fazia parte de algo, né? A rotina, a disciplina, de estar nos treinos, de pensar em estratégia, enfim, isso fica para sempre. Eu acho que o bom do esporte também, eu corro, né? Eu vou correr Legal. a meia maratona. Que legal! Agora a gente tá Olha no só. futuro, mas eu corro a meia maratona agora nesse feriado. 12, né? São 22. Olha só. Do Rio de Janeiro. E eu acho que o esporte, ele faz você querer ser melhor do que você mesmo o tempo inteiro. Eu acho que também isso da relação entre as pessoas e a competição e o quanto você acorda no outro dia sendo melhor do que você foi ontem. E isso para nossa vida em todos os âmbitos é muito importante. Muito importante. E eu acho que uma outra coisa importante a gente precisa sugar sempre quem a gente admira em todas as pontos de conhecimento. Então, para você que está assistindo esse podcast, esse videocast, todos os livros e todas as referências que você traz, a gente vai deixar na descrição, né? Mas é importante a gente anotar, a gente entender e ir atrás desse conhecimento, porque é um conhecimento, como você disse, que ele tá no YouTube em alguns vídeos, ele tá num PDF de livro, ele tá no livro que a gente sabe que tem um ticket médio, mas o conhecimento tá aí, a gente consegue acessá-lo de diversas formas nos nossos cursos, nos nossos MBAs, como Faculdade de Exame, mas também no Netflix, numa série, num documentário. Hoje em dia é muito mais fácil acessar o conteúdo do que era antigamente, né? Porque Com a gente não tem certeza. só a internet. A gente tem os streamings, tem os Nesse e-books. bate-papo,
Acho que nesse bate-papo, e você já trouxe tantas referências. Temos então, os videocasts. Nossos videocasts. Maravilhoso. Então, assim, a gente admira você. Então, você traz, assim, já 5 livros só nesse papo. Então, não percam a oportunidade, né? De anotar, de ir atrás e realmente Com certeza. absorver esse conhecimento que você trouxe pra gente de forma tão expressiva. Obrigado. Com certeza. É muito, muito bom. Eu agora faço um esporte, Maria Clara, que é o jiu-jitsu, assim. Depois de velho, né? O jiu-jitsu é uma coisa engraçada, que é um esporte muito diferente, assim, mas que tem me ajudado muito, assim. Acho que tem um esporte que a gente precisa, que é o esporte de descarregar adrenalina. Acho que você tem um esporte de trabalhar em grupo, você tem um esporte de ter planejamento, mas tem um esporte que é descarregar um pouco uma raiva ou incômodo que só um esporte de força te dá. Então, o jiu-jitsu, para mim, hoje, ele é uma terapia que eu uso para meio que, como eu falei, inteligência emocional exige um controle de suas emoções. Então, às vezes, você pode acabar comprimindo muita emoção e explode. E as pessoas ficam, mas por que você precisa de uma explodiu? liberação dessa emoção, de alguma forma. É isso. O jiu-jitsu é muito isso para mim hoje, assim. E é um esporte que eu vou te Ele falar... atende às suas necessidades mais internas. E é ótimo, assim. Acho que é um esporte que traz várias mensagens. Disciplina, trabalhar, entender seu corpo. É um esporte muito completo, assim. Acho que depois desse eu vou partir pro tênis. Tudo bem, experiências e mais experiências, né? Quem isso. sabe. Não, perfeito. Eu queria entrar num ponto agora, eu acho que é uma coisa que Giovanni e eu podemos, né, extrair bastante nesse tópico, que é assim, a tua trajetória é super inspiradora, como a gente já tem falado aqui, como você também falou no começo da nossa conversa, e muito por conta de você ter corrido muito por fora para conseguir chegar onde você chegou, né? Então, como você mesmo disse, adquirindo conhecimento, consumindo os livros, devorando os livros, porque era da maneira que dava para chegar até esse conhecimento. E você, na hora de disputar por vagas muito concorridas, especialmente no mercado financeiro, que, enfim, acho que muita gente entende como é competitivo, como é acirrada a disputa, como é que você conseguiu driblar a questão do conhecimento, do inglês? Você já falou em várias ocasiões também, outras entrevistas, que a ausência do inglês te fez realmente muita falta profissionalmente para competir com essas pessoas, né? Especialmente no mercado financeiro. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho das habilidades profissionais, até pessoais, em relação a tudo que você trouxe, né? Da influência do esporte, do individualismo, ou do trabalhar em time, os livros, enfim. Como todo esse complexo universo de coisas te ajudou a suprir esse gap, que talvez fosse uma coisa... Não vou falar gap, né? Vamos falar em português. Suprir essa lacuna, né? Que, de alguma forma, existia profissionalmente aí, em relação a habilidades, e como é que você conseguiu fazer isso ser preenchido de alguma forma. E a gente entra aqui numa seara muito importante, que são as habilidades profissionais, que inclusive servem de dica para quem está assistindo, né? Como contornar, talvez, a questão de não ter experiência na área e vou competir com gente que já tem intercâmbio, pós-graduação, 3 MBAs, mestrado, doutorado, enfim. Como é que é possível correr por fora? Como é que você fez tudo isso? Muito bom, né? Todo mundo sabe que eu digo que tem uma base de tudo. Se existisse uma base de tudo para a carreira corporativa, a base de tudo seria comunicação, vendas, networking e processo decisório. Então, esses foram os 4 grandes pilares. Tá? Primeira questão na comunicação se comunicar de maneira transparente para passar essa mensagem é muito importante. Se você não consegue se comunicar, você não consegue chegar onde você quer. Né? Então, quando nós iniciamos nossa fala, que eu falei, olha, eu comecei a falar na pizzaria, que eu queria trabalhar no mercado financeiro, um dia chegou uma pessoa e falou, venha trabalhar comigo. Quanto mais você verbaliza, talvez, fica mais claro para todos à sua volta, né? O que você realmente almeja. E acho que tem várias passagens em diversos livros, músicas, que você tem que pedir de maneira transparente para a pessoa entender o que você quer. Então, a primeira questão é você saber o que você quer pedir. Né? Se você chega para uma pessoa e fala, eu quero isso, mas você não entendeu essa pessoa, você não vai conseguir passar essa mensagem. Então, a primeira grande ideia que eu usei para driblar foi como comunicar e saber o que eu queria atingir. Né? Então, como assim, Givan, se comunicar? Olha, eu comecei falando na pizzaria que eu queria trabalhar no mercado financeiro. E aí começou. Depois, vender. Vender, para mim, é o primeiro princípio de tudo. Acho que todo mundo deveria aqui investir em vender, porque você vende ideias o tempo todo. Né? Nosso podcast aqui, nosso videocast, vende uma ideia de carreiras, networking, que é possível vencer. Isso é inconsciente. Se a gente falasse assim, como cheguei até aqui, ou como eu vendi até aqui, as pessoas, não, mas como eu vendi até aqui, né?
Na verdade, não é como eu cheguei, é como eu vendi até aqui, né? Porque eu estou vendendo algo para chegar até aqui. Né? Então, vender foi o segundo grande processo. Então, e tem uma coisa muito importante da carreira corporativa, né? Vender resultado. Certo. Não é porque eu sou teu amigo, né, que eu tenho que estar aqui. Você vende resultado. Você precisa ter aquele embasamento para justificar, né, o teu caminho. Ó, eu cheguei aqui por todas as minhas habilidades, mas porque eu também entreguei, né? Esse aqui é o resultado. Eu comecei esse ano uma área nova que foi mentoria para alguns profissionais, né, corporativos, enfim, e carreira. Nesse processo, tem alguns jovens, e um jovem falou assim, não, eu tenho 6 meses, eu quero pedir tal, não sei o quê, para mudar de área. Eu falei assim, você vendeu o que nesses 6 meses, assim? O que você vendeu de sucesso? Uma breve passagem. Chegou uma menina e falou assim, eu quero trabalhar aqui. Tá bom. Quanto você quer ganhar? Eu quero ganhar 10 mil. Eu falei, mas cara, 10 mil não dá, eu faturo 20. Como é que eu vou te pagar 10? Aí ela saiu na porta e voltou e falou assim, mas se eu aumentar seu faturamento em 30, 40? Aí eu te pago 10 mil. Ou seja, você quer aumento? Quanto de receita você trouxe para o negócio? Você quer crescer? O quanto de negócio você trouxe para o resultado? Você quer ir para uma outra área? O que você fez de fantástico na sua área que te levou para outro lugar? Então, cara, se você quer crescer, você tem que vender. E você tem que dar resultado. Se você não der resultado, não conversa sobre isso. Lógico, no Brasil você tem um movimento de, eu sou filho de fulano, tá bom. Mas, cara, no ambiente de vender, gerar negócio, gerar impacto, transformação, isso me interessa muito. Então, acho que o grande sucesso foi assim, a gente vai chegar nesse ponto, mas essa questão foi disso. Vender, trazer resultado, trazer inovação, trazer coisas boas, trazer transformações. Isso me ajudou. Terceiro ponto foi networking, né? Você é a média de quem você conhece. Né? Entre você e a pessoa que você quer falar ou conversar, tem 5 pessoas. Olha só, tem essa média. Tem uma média, já cravamos aí. É isso, né? Vários estudos mostram. Entre você e quem você quer falar, tem 5 pessoas. O que você tem que fazer é encontrar a primeira. Isso é verdade. Eu fui agente autônomo de uma corretora. Em 3 anos, começando do zero, eu criei uma carteira de 60 milhões. De cada cliente que eu tinha, 5 me indicavam. Eu tinha 5 indicações. Então, dessas 5 pessoas que ficam entre você e a pessoa que você quer chegar, você tendo conhecimento e contato com a primeira, o resto se faz sozinho, você não precisa chegar em cada uma delas, porque o resto fica orgânico. Ela mesma vai mesma vai levar se você for uma pessoa positiva, né? Se você for uma pessoa positiva. Se você for vitimista ou se você for uma pessoa pessimista, se você for uma pessoa desconfortável, né, ninguém vai querer te levar, né? Porque você vai querer sair com a pessoa que te causa desconforto? Você vai querer sair com a pessoa que passa vergonha? Você vai querer sair com a pessoa que... Não só não vou querer sair, como eu também não vou passar a boa palavra dessa pessoa para a pessoa seguinte, né? Vai ficar ali, para mim vai morrer ali. Imagine se você vai indicar uma amiga para um amigo seu, mas você fala, nossa, essa minha amiga é tão chata, ela é tão pessimista, nossa, ela traz tanta dor para a conversa. Você vai passar pro seu melhor amigo, que é um cara incrível, legal, divertido, não vai. E foi isso. E eu acho que o processo decisório, acho que o processo decisório é um ponto importante, né? Quando você pensa num jogo infinito, você tem camadas para penetrar. Então, vamos pensar o seguinte, eu queria entrar num grande banco de investimento. Tá bom, eu vou pela área que ninguém quer. Aí eu quero ir para o IB do banco. O IB do banco é a área mais concorrida. E aí eu falo muito o seguinte, cara, você vai para uma área que a elegibilidade é um CR9, você vai disputar com pessoas que têm CR9. Então, o seu 9 não é bom, porque o cara muito bom é 9.9. O que seria o CR? Vamos traduzir. Para o cara da faculdade, de carreira, que quer entrar no mercado financeiro, ele olha uma área que é, nossa, a minha área preferida é Investment Bank, que é o IB. Certo. O IB é um processo que as principais 10 faculdades do Brasil, mais incríveis, você tem ali os geniais, que tem CR 9.9. Então, o IB abre uma vaga, o Investment Bank de um grande banco gringo, e aí os 10 melhores das 10 melhores faculdades com CR9 estão disputando aquela vaga. Ou seja, Estratégia do Oceano Azul, um ótimo livro. Né? Você vai competir no Oceano Vermelho, de tubarão, sangue, muitos competidores bons. Então, você vai ser eliminado, porque você tem uma vaga para 50 caras incríveis. E o seu CR9 não é nada, porque o melhor CR é 9.9. 9.9. Né? Ou o famoso Família que Indica. Que é um jogo também que acontece. Acontece. O tempo todo. Não adianta. E esse é o jogo. Ou aceite ou não aceite. Então você fala assim, mas qual é a área que ninguém quer? A área que ninguém quer é aquela ali. Ó. Trabalho administrativo. Trabalho operacional. Esforço. E não é trabalho. É trabalho. Aqui a pessoa quer emprego. Emprego é diferente de trabalho. Emprego é luxo. Eu quero emprego, 8 horas, saio daqui, sábado, domingo. Eu quero trabalho. Só quero meus direitos. É isso, né? Eu quero trabalho. Trabalho tá ali.
E quando tem trabalho, poucas pessoas querem. Então é nesse ambiente que eu gosto de trabalhar, onde tem muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, que ninguém quer. E a concorrência ali é pequena. Logicamente, quando você entra ali, que é o bacana. Por quê? Você cresce dentro da instituição pelos resultados. Que então, a gente volta na questão dos resultados, né? Da importância. E aí os resultados te levam para o IB. E aí você entra por dentro da instituição no IB sem concorrer com o cara CR.9. Processo decisório. É um pouco do que você traz, é aquilo de entrar pela porta dos fundos, né? Tem gente que já quer entrar pela porta da frente, já no emprego, né? Mas é necessário construir aí todo um tijolinho por tijolinho, muitas vezes pela porta dos fundos, para conseguir chegar onde você quer chegar. É estratégia. Eu queria entrar num ponto agora, que é muito sobre a tua atuação hoje voltada à educação. Né? Você é gerente educacional, né? Eu queria entender o que significa isso na prática e como foi que o seu caminho, depois de toda essa jornada no mercado financeiro, acabou chegando até esse ponto da educação, do porquê que você quis entrar nisso. Hoje, vou deixar você explicar logicamente melhor, mas você tem uma frente de trabalho muito forte para inserir jovens de comunidades, enfim, no mercado financeiro, que foi um pouco da tua trajetória também, então, espelhado nisso. Me fala como você chegou na educação e como que é o seu trabalho nessa vertical hoje. Muito legal. Eu já fali umas 4 vezes, né? Que é o famoso quebrar, né? Uhum. E uma dessas minhas quebradeiras, eu precisava fazer uma renda complementar. Então, eu fui para um lugar um pouco distante. Eu copio muito, hackeando, né, alguns cases, vamos colocar assim. O Walmart, nos anos 60, ele quis sair dos grandes centros urbanos e botar seu centro de distribuição nas grandes rodovias americanas. Então, ele sai dos centros urbanos e vem para as rodovias com lojas muito grandes. Então, eu tinha essa ideia na minha cabeça. Falei assim, cara, o centro do Rio de Janeiro, ele tem muitos competidores. Mas os lugares distantes têm poucos competidores. Então eu falei assim, cara, eu não vou dedicar... Eu sabia da aula de curso preparatório para trabalhar no mercado financeiro, que é a CPA 10, CPA 20, CEA. E falei, cara, mas aqui acho que tem muitos competidores. Aqui no interior, nas regiões periféricas, tem poucos. Então eu peguei todo o meu background de grandes centros urbanos e levei para o interior. Cara, é outro negócio, né? Você tem variáveis dos níveis educacionais. Você tem o nível educacional de um grande centro urbano com muito poder econômico, da classe média e da classe D e E, que são pessoas que absorvem conhecimento de maneiras totalmente diferentes. E lá eu percebi que tinha uma grande janela de oportunidade. Então eu comecei a criar essas turmas de formação e comecei a ver que, cara, lá é uma outra realidade. E falei assim, olha, é possível você fazer uma transição daqui para cá com a qualificação profissional. E foi assim que nasceu. Nasceu dessa maneira, assim, eu precisava complementar minha renda, nasceu de uma necessidade, olhei para esse ambiente e falei, cara, vamos começar a fazer formação. E aí, logo em seguida, eu falei, cara, que incrível, né? Mas aí também chegou uma grande verdade, né? O mercado financeiro, ele é grande, mas ele tem poucas oportunidades. E nem todos os jovens que eu estava criando aqui iam conseguir ter vaga no mercado de trabalho. E aí, cara, você começa a pensar, caramba, mas como é que eu vou resolver esse problema? Lembra que o Brasil demora-se 9 gerações para você aumentar a renda. Então, o meu trabalho aqui no final do dia é um trabalho de conectar esses jovens. E aí, isso criou a educação. Então, comecei a me especializar, fiz o curso em Wharton, né, fiz alguns cursos de soft skills para melhorar a metodologia de ensino, metodologias ativas, sala invertida, gamificação dos processos, né, trazer o aluno como grande protagonista, método socrático, temas de discussões em aula. Então, eu comecei a pegar pequenas pílulas de metodologia aí. Isso, é ótimo. E comecei a colocar na minha aula. Então, a minha aula é uma aula totalmente dinâmica, acelerada, que traz muita ideia, discussão. O cara assim, caramba, que incrível. E o foco é fazer com que os alunos estudem, concluam algum curso para obter aquelas certificações do mercado financeiro? Esse é o objetivo final? Ou é muito mais na questão de habilidade, soft skill? Ou é bem o técnico mesmo? Quando eu comecei era isso. Tá. Hoje acho que a minha ideia é criar talvez um grande centro de excelência, sabe? De achar grandes jovens. Eu queria agora, em parceria, eu não toco, tem pessoas que tocam, mas eu criei um instituto em homenagem à minha avó, que é o Instituto Consuelo. O pessoal é muito focado em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Uhum. E a gente começou a perceber que o jovem que está distante dos grandes centros urbanos, ele não consegue entrar, porque ele nem conhece isso. Isso nasceu de uma dor. Um jovem que eu conheço tem 12 anos, e a gente falou assim, abre o Excel. Pô, saiu o Office. O que, tio? Office? Abre o Excel aí, não. O que é Office, tio? Eu falei, caramba.
E aí eu comecei a ler lá no Outliers, que é o livro que eu gosto bastante, que ele fala assim, cara, o próximo desafio não é só racial, só econômico, só social, é educacional. Por exemplo, eu tenho alunos que falam de ChatGPT numa classe, e eles falam assim, mas Gil, o que é Excel? O que é VBA? É aí que a gente consegue ver a disparidade, né? E a oportunidade. Toda lacuna gera uma oportunidade, né? Total. Eu queria até trazer esse ponto aqui e deixar a Giovana falar um pouco sobre isso, que a gente tem... quando a gente fala de futuro do trabalho e quais são as carreiras do futuro, muitos estudos, enfim, tudo que vem da universidade, seja daqui do Brasil ou do mundo, enfim... indica para algumas tendências macro, né? E uma delas é justamente o que você citou aí de olhar para a inteligência artificial. Mas hoje a gente tem esse desafio, assim como há muitos anos ainda existia, e ainda existe hoje, do mercado financeiro, de ter essa discrepância de existem vagas, mas não existem profissionais qualificados. Eu acho que essa questão da linguagem tecnológica, você falou do ChatGPT e IA generativa, ela também hoje ainda gera essa lacuna de a gente está olhando para uma carreira do futuro que considera essas áreas, mas ao mesmo tempo a gente não tem profissionais e não tem pessoas que já estão falando essa língua com fluência, né? Então, existe esse grande vácuo, né, entre uma ponta e outra. Então, eu queria até trazer um pouco disso para a Gi comentar como é que a gente tem olhado, assim, principalmente nessa frente educacional, para conseguir preencher essas habilidades, né? Para conseguir trazer isso e conectar essas duas pontas para que, de fato, todo mundo esteja inserido no futuro do trabalho que a gente tanto fala, né? Com certeza. Eu acho importante a gente ver que tem 2 pontos aqui, né? O ponto da ferramenta, então a gente precisa ser especialista na ferramenta, e também o ponto do trabalho, em que a ferramenta trabalha pra gente. Então, acho que essa é uma tendência. Então, quando a gente fala de profissionais, de todas as áreas, a gente precisa olhar a inteligência artificial e a tecnologia como nosso apoio, nosso aliado. Então, poxa, o que eu posso deixar para a tecnologia realizar que eu, como homem, já posso deixar de fazer? Então, vou dar um exemplo que eu faço bastante, né? Responder meus e-mails tem como? Por favor. Você pode falar no celular e ele vai transcrever e já vai responder o e-mail para você. É ótimo. Mas a gente até soltou uma pílula aqui como exame para anotações no caderno, que eu faço muito em reunião, eu levo o caderno. E aí, depois, eu acabo esquecendo de colocar no bloco de notas e aquilo fica solto. Então, tá na minha mente, mas fica no meu caderno. E com a câmera do celular, a gente consegue colocar a câmera e ele transcreve já pro OneNote. Então, isso é uma forma de facilitar o meu dia a dia do trabalho. Um outro exemplo, PPT. Eu penso muito rápido, então eu gosto de soltar no PPT e queria que já estivesse pronto, não precisasse realmente colocar de uma forma um pouquinho mais visível na linguagem que eu preciso passar para os meus outros pares. Então, hoje, a gente tem vários programas que já montam automaticamente o PPT para a gente. Então, a gente está usando aqui a tecnologia como ferramenta para o nosso trabalho. Isso a gente já está captando como educacional. Então, não é necessariamente a pessoa que vai ser especialista, mas é o trabalhador que vai conseguir entender, para ele conseguir no seu emprego ter esse facilitador para o seu dia a dia e a sua hora homem conseguir colocar o que só um homem consegue fazer, uma máquina não vai conseguir fazer, que é o fator humano, e isso ninguém nunca vai tirar da gente. Mas, por outro lado, a gente vai em especializações de produtos de ferramenta. Então, poxa, o ChatGPT, o que o chat pode causar pra gente? Então, a gente continua instigando ele. Então, são profissionais que instigam a máquina para que a máquina consiga ficar cada vez mais, ter uma familiarização com os dados. Porque a gente já viu que hoje ele não tem 100% do embasamento. A gente acaba perguntando e ele acaba mentindo pra gente. Mas não é que ele mente, ele responde. E ele responde sem embasamento. Então, ele testa a máquina. Então, acho que são esses 2 caminhos hoje educacionais que eu vejo muito, que são os especialistas na tecnologia, na ferramenta. Então, são as pessoas que vão ser especialistas realmente nisso. E nós, eu me coloco muito nessa posição Até também. Porque você trouxe exemplos práticos de como você já está usando isso. No então, meu pode dia a dia. Na realidade, sim. Então, como a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. E aí, eu acho que eu abro para todas as profissões, né? Para todo mundo conseguir utilizar a tecnologia no seu dia a dia. E não necessariamente entender como algo longínquo, algo que não acontece. Então, de novo, vamos entrar nas plataformas no YouTube e pesquisar, porque eu acho que a gente tem bastante cursos. A gente, como
como Faculdade de Exame, a gente tem um curso também de Growth AI, que é para business. Então, a gente tem pílulas e consegue explicar as ferramentas no dia a dia. Então, abro também uma portinha para quem tiver interesse, dar uma olhadinha que está dentro já do nosso site. Está representando aqui o braço muito de... Bom. muito maravilhoso, bom, né? muito bom. Incrível. E é que legal ter, como eu disse, né, a tua fala como pessoa que está de olho em tendência, né, olhando para essas duas tendências que você trouxe, esses dois caminhos, mas também como profissional que também já tem sentido aí na pele a necessidade de adaptação e de conhecimento nesse tipo de ferramental, né? Então, Total. Você citou a questão do caderninho, do OneNote, enfim. Então, um exemplo prático de como que você já tem colocado isso na sua rotina, e isso é bem legal. Porque não tá tão longe, eu acho que é isso. A gente precisa usar no nosso dia a dia, né? Nossa CTO, a Isa, ela dá muitos exemplos nas nossas redes sociais para isso, para não ficar tão longe, pra gente da nossa conseguir realidade. trazer para perto, porque cada vez vai ser o nosso dia a dia. A gente não pode ter medo, né, das inovações. A gente precisa trazer ela, se familiarizar para que fique mais... crie dentro da nossa rotina e a gente tem espaço para fazer o que a gente sabe fazer, né? Como humano e não como máquina. Perfeito. Ontem eu almocei com o diretor da InfoJobs, que é um grande amigo, o Adilson, um cara que eu tenho muito carinho. Ele falou uma coisa muito boa que eu queria repetir, que vem a calhar. Acho que emprego tem muito. O que está faltando é a empregabilidade. Como assim? Você tem que ter profissionais preparados para conseguir aqueles emprego. Empregos. Acho que hoje o que falta é talvez uma mão de obra qualificada para o emprego. Acho que falta hoje a empregabilidade de uma pessoa que tem as competências que as empresas precisam. Acho que isso fala, por exemplo, dos relatórios de produtividade do Brasil. O Brasil tem uma das piores produtividades do mundo. Curioso. Curioso mesmo. Não, mas e que legal que isso também acaba casando bastante com o teu papel mesmo nessa parte de educação, né? Que é justamente formar esses profissionais, porque em algum momento, em algum determinado momento, aquelas empresas do mercado financeiro, enfim, vão precisar de profissionais que precisam das oportunidades. Então, assim, casa a questão da oportunidade com a empresa que precisa preencher aquela necessidade de trabalho, de emprego, enfim. Eu queria... Eu queria pegar um ponto que você falou. Pode falar. Mas você segura a sua aí, que é o seguinte. A educação, eu tenho um plano de carreira. O meu plano de carreira, eu quero virar conselheiro de empresa. Esse mês é um mês muito bom. Em algum momento do tempo que esse vídeo passar. Porque... Pode ser que já tenha até acontecido, né? Eu recebo. Que é o que eu estou trabalhando para virar conselheiro de empresa SA. Então, hoje eu acho que meu plano de carreira é o meu próximo passo. Então, a área educacional, eu estava na área comercial, trabalhei algum tempo na área comercial. Eu fiz essa mudança para a educacional, porque hoje o meu objetivo é me tornar conselheiro de empresa SA. Então, vou fazer um curso agora pela Dom Cabral, curiosamente, que é um curso de conselheiro que eu quero fazer, para isso, para olhar para esse mercado. Então, no meu plano de carreira, a educação é um pilar para o meu próximo passo, que é virar conselheiro de empresa. Que bacana. E vamos torcer para que isso aconteça logo, né? Para que a gente tenha aí boas histórias para contar nessa sua nova etapa da sua jornada. Obrigado. Bom, eu queria ir amarrando tudo que a gente trouxe aqui para encerrar, né, o nosso papo. Infelizmente. Passa voando, né? Passa voando. Mas eu queria concluir assim, você foi reconhecida aí como alguns dos grandes inovadores que estão mudando a economia brasileira, olhando para a parte social, né? Então, usando crédito e educação financeira como arma para a ascensão social, né? E a gente acredita muito nisso, né? A educação, ela é, de fato, o que vai fazer com que a gente chegue onde a gente quer chegar, como nação, enfim, como sociedade, e falando de mercado de trabalho também. Então, eu queria encerrar aqui com uma pergunta muito, muito simples, mas ao mesmo tempo muito complicada, né? O que você considera, né? O que é educação financeira para você e por que é importante a gente olhar para a educação financeira, não só de jovens, mas para todo mundo? O que é educação financeira para você? E porque ela mudou a tua vida também, né? Eu vou te falar, ontem eu estava fazendo uma palestra e essa pergunta veio e eu acho que o Brasil comete um pecado bom, que é legal pegar esse espaço para comentar. Será que a educação financeira de uma pessoa com muito poder aquisitivo é a mesma de uma pessoa sem poder aquisitivo? Será que misturar a educação financeira de quem nasceu sem nada com quem tem faz sentido? Olhando o Brasil como eu olho, eu vou te dizer que não. Por quê? Para uma pessoa que ganha R$1.300, R$1.500, R$150 é um botijão de gás. E ele não vai abdicar disso, porque a primeira necessidade, que segundo a pirâmide de Maslow, é fisiológica. Então você vai deixar de comer para não comprar o botijão de gás ou comprar uma coisa da sua assistência.
A cesta básica no Brasil é R$850. Sobra pouco para educação, transporte e tal. Sei. Então, a educação dessa pessoa aqui, que eu gosto de olhar, ela é o que a Gil vai fazer. É investir em soft skills. Quem ganha pouco tem que passar a ganhar muito. Como? Comunicação, vendas, network, processo decisório. Então, o cara que tem poucos recursos, que nasceu no ambiente de escassez, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele vai se endividar. Por quê? Porque ele viveu uma vida de escassez. Psicologia Financeira, um ótimo livro para todo mundo aqui. Mais um. A gente vai pegando aqui. Porque um cara que nasceu com escassez é como se você tivesse que perder peso e fizesse uma dieta que você vai cortar tudo. Você sabe que não vai dar certo. Uma hora você vai se sabotar. Então, você tem que fazer isso em doses homeopáticas. Então, quem tem educação financeira, para quem tem pouco, é investir em qualificação para ganhar mais. Porque quando você começa a ganhar mais, você tem dinheiro para guardar. Então, o Brasil hoje tem uma educação financeira, que eu digo que é uma educação financeira empreendedora, de investir em educação para você conseguir ganhar mais. Logicamente, uma educação financeira para quem tem muito é diferente. Você pode pegar uma parcela maior do seu patrimônio, você pode comprar fundos imobiliários, você pode comprar fundos de investimentos, você pode investir no exterior. Então, educação financeira para mim é entender que economia passa pelo primeiro princípio. Trabalhar com pouco e ter um resultado muito maior. Economia não é trabalhar com abundância. Economia é trabalhar com escassez, gerenciando seus recursos para maximizar o retorno. Isso já diminui muito a lacuna que a gente já considera hoje. Quando a gente fala economia, parece uma coisa muito gigantesca, parece uma coisa inalcançável. E a economia, na verdade, não é olhar só para o PIB, né? A economia é olhar o seu dia a dia também. Como você vai trabalhar com pouco e maximizar os retornos? Você olha, por exemplo, você ganha os grandes cases que vocês apresentam aqui nas suas revistas, nos seus streamings, parte da ideia, as pessoas que estiveram aqui, eu tive o cuidado de olhar, elas falaram que pegaram uma ideia e transformaram essa ideia de um pequeno valor em algo muito maior. Então, acho que a educação financeira, para mim, como eu chamaria de uma educação financeira empreendedora, segmentando esses públicos, entendendo que o meu diálogo com cada um é diferente, mas lembrando sempre que a educação financeira é o lugar que você consegue usar tecnologia, networking, vendas, comunicação, trabalhando com poucos recursos e maximizando seus resultados. Como? Conhecimento. O Brasil é um lugar incrível do ponto de vista de quanto mais você sabe, quanto mais educação você possui, maior você transforma a sua vida. E mais conteúdo você tem para vender. Se você tem pouco conteúdo, você ganha pouco. Warren Buffett, na última reunião dele na convenção da Berkshire, ele falou sobre isso, né? Como é que uma pessoa ganha da inflação? Se ele sabe muito, ele cobra caro. Se ele descobre pouco, ele cobra barato. É um pouco sobre isso. É isso que também é sobre a gente valorizar a nossa mão de obra, né? É isso. Eu posso cobrar um preço X, mas se eu tenho mais conhecimento, eu posso comprar um preço Y, que é muito melhor para mim. E quem tem disponibilidade e disposição para pagar esse preço Y, pague o Y. Isso é carreira, né? Como você vira um profissional altamente qualificado. Qualificadíssimo, né? Acho que essa gestão da carreira, para mim, é um ponto que a gente pode falar em outra oportunidade, mas acho que é isso, assim. Acho que é para o profissional que está aí, né? Como é que você fica mais caro? Como é que você cobra mais caro, assim? O que você está fazendo para cobrar mais caro? Com certeza seria um assunto bem interessante para a gente tratar. Coisa que a gente precisa manter, né? Nossa palavra e o nosso valor de emprego. Com certeza, com certeza. Gilvan, a gente teria mais muita coisa para trabalhar aqui nesse papo, para abordar. Acho que foi muito legal. A gente nem conseguiu entrar direito na questão do impacto social do teu trabalho hoje, né? Em termos de resultados, que a gente já consegue mensurar, mas eu acho que isso pode ficar sim para um papo. Vamos ver como é que vai acontecer os próximos meses, seus passos de carreira também. Torcendo aí para que dê tudo certo aí com a tua jornada de conselheiro. Mas eu queria mais uma vez agradecer pelo teu aceite aqui no nosso programa, a tua vinda. Foi um papo muito gostoso. E eu espero que, além de todos os livros que a gente vai pegar aqui e anotar, que quem acompanhou também consiga tomar nota e tirar todo tipo de conhecimento possível e extrair aqui da nossa conversa. Muito obrigada de novo aí pela tua presença. Eu queria agradecer a você por pegar seu espaço, sua energia, seu tempo, distribuir para que eu pudesse vir aqui falar junto com todos os visionários da Orama e toda a 53% da população que eu represento no Brasil hoje. Então, para mim, é muito gratificante, muito importante. Continue querendo esse propósito e muito obrigado. Foi um prazer. Giovana, obrigado também. Sucesso. Muito obrigada. Que a gente possa caminhar juntos. É isso. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada por quem acompanhou até aqui e fica de olho aí nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.